Primeiro, meu boa noite, caloroso e amoroso a todos vocês. Hoje mais do que nunca caloroso, né? Hoje todos nós estamos precisando de calor. Estamos no lugar certo, né? Aqui nós temos um calor diferente, um calor que nos sustenta, que nos abençoa, que nos protege e que nos dá alicerce para a gente sair daqui um pouquinho melhor e ter forças para enfrentar o nosso dia a dia, não é? Então, boa noite a todos. Que bom ver a casa cheia num dia de frio, né? Para quem é trabalhador da casa, acho que não tem presente melhor, né? Ver que todos se dispuseram a vir aqui para ouvir os ensinamentos de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre um tema bastante oportuno: justiça. Quem de nós já não se perguntou em muitos momentos da vida: puxa, quanta injustiça, quanta coisa errada, será que Deus está vendo tudo isso, né? Qual de nós em alguns momentos na vida já não pensou dessa forma, não é? Deus não só está vendo, como está agindo através de nós, né? Para que a justiça seja feita, para que as corrigendas necessárias sejam realizadas em nós mesmos e em todos aqueles que convivem conosco no planeta em geral, né? Então vamos lá, da outra vez que eu tive aqui eu falei que eu sou professora, né? Como toda professora vai buscar a origem de palavra, o que significa, e eu fui buscar então a origem da palavra justiça. A palavra justiça vem do latim justitia, que além do sentido de direito escrito e leis, tinha os de equidade, exatidão, bondade, benignidade, afabilidade e brandura. Tá vendo só? Tá vendo como a justiça é divina? A justiça de Deus é divina? Porque até na própria expressão da palavra a gente tem, né, a exatidão, a bondade, a equidade, né? Então vamos ver aqui o que o livro de hoje traz para nós, né? A justiça, como direito, resulta do imperativo da própria vida humana. Essa força interior que nasce, cresce e viceja na consciência humana, orientando e dirigindo a nossa conduta, é o direito. A sua aplicação é a justiça. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Então, aquilo que nasce dentro de nós, que todos nós temos um senso de justiça, até as crianças, nós vamos ver aqui no momento dessa leitura, elas já nascem, elas já trazem consigo um senso de justiça. Então essa conduta, esse senso, isso é o direito. A aplicação é a justiça, né? Ela tende naturalmente a desenvolver-se, determinando e acelerando a marcha evolutiva do espírito. É assim que podemos descobrir o dealbar da justiça naquela ordenança mosaica, dente por dente, olho por olho. Qual de nós, né, já não ouviu essa expressão lá dos tempos de Moisés, né, onde era dente por dente, olho por olho, né? Então, você me fere, eu te firo, né? É aquela justiça minha, que eu acho, você me feriu, você me magoou, eu vou te magoar, vou te ferir, na mesma proporção ou até numa proporção maior. Isso vai depender do meu ímpeto, né? Será que isso ficou lá no tempo de Moisés? Não, né? Até hoje, né?
Olha que Moisés, hein? Com a tabinha, com tudo que ele viveu, tá tão lá atrás, né? E ainda hoje nós praticamos essa justiça, né? Aquela legislação de Moisés foi inspirada num princípio de justiça, porque regulando as faculdades de vingar, limitou os ímpetos, contendo-os nas proporções exatas do dano ou da ofensa recebida. Então, aquela justiça daquela época era necessário para aquela época, né? Os espíritos que viviam na Terra naquela época conseguiam ir até esse entendimento. Hoje, lógico, nós temos as leis, nós melhoramos em alguma coisa, não estamos ainda de todo ruim, precisamos melhorar muito, mas nós já temos alguns entendimentos que não havia naquela época. Que bom, né? Isso é sinal que a gente evolui, nem que devagarzinho, mas a gente evolui. Tanto isto é verdade que até hoje, após milênios decorridos, ainda os homens em geral não se ajustaram rigorosamente ao dente por dente, excedendo-se em suas vinditas e revides. De outra sorte, verificamos com bastante amargura que o nosso orbe ainda se acha retardado moralmente, apesar do seu grande surto de progresso material, visto como não chegou sequer a integrar-se no vestusto e rude dispositivo da legislação hebraica, né? Então nós evoluímos, não há dúvida, né? E nós sempre evoluiremos, mas todos nós sentimos isso na pele, de que a evolução material, né, ela ainda é maior que a evolução moral, que a evolução dos princípios, que a ética, né? Que são todos os fatores que permeiam um senso de justiça, né? Quem uma pessoa ética pressupõe que ela pratique a ética, ela vai ter um senso de justiça melhor ou um pouquinho mais aprimorado, né? E nós ainda estamos longe dessa justiça, dessa aplicação verdadeira com os nossos semelhantes, né? A ideia de justiça palpita em todo o ser consciente. Eu achei bem interessante esse pedacinho aqui, ó. A criança que recebe certo quinhão de uma guloseima qualquer, de parceria com outras, compara logo a parte que lhe tocou com os demais, reclamando sempre que se vê prejudicada, né? Então aqui, ó, dirão talvez que isso é a manifestação do egoísmo, porquanto a criança que protesta é invariavelmente a que recebeu menos, nunca a que foi bem mais aquinhoada, né? Então mas semelhante observação não invalida a nossa hipótese, porque é mesmo suportando as iniquidades que chegamos a saber o que é a justiça e o que ela representa na vida humana. Então é interessante, né? E ele vai aqui descrever um pouquinho mais para frente. A gente quer exercer o direito de justiça quando a gente recebe menos. Quando a gente recebe mais, a gente fica quietinho e guarda um pedaço, esconde para comer depois. Raramente a gente diz assim, nossa, ganhei mais. Puxa, isso não está certo, vou dividir. Pega um pedacinho, põe no bolso para comer mais tarde. Não é? Então vamos lá. Os doentes, por experiência, conhecem o valor da saúde. Os que se veem constrangidos e escravizados aprendem a amar a liberdade. Olha só essa frase, a riqueza desta expressão. É no infortúnio que colhemos os melhores ensinamentos. Eu vou até repetir, porque isso é de uma beleza e de uma profundidade, né? É no infortúnio que colhemos os melhores ensinamentos.
é na dificuldade, né? É naquilo que nos falta. Quem ama a liberdade? Quem foi provido dela. Quem dá valor à saúde? Quem deixa de fazer alguma coisa? Por exemplo, às vezes a gente fuma, vai fumar. Não, mas é só 3 por dia. Isso não. Aí você passa por um problema de saúde seríssimo, né? Quando que uma das causas desse problema, por exemplo, foi o cigarro. Você começa a se corrigir. Fala, puxa, acho que eu vou realmente parar de fumar. Ou você começa a tentar se corrigir. Porque quando você passou por esse momento, você sentiu o quanto a saúde é importante. Então, os nossos infortúnios, e todos nós passamos por infortúnios. Esses infortúnios é que nos tornam melhores. É o que nos faz crescer. Então é nesse sentido que agora a gente vai começar a entender a justiça divina. Deus não pune. Deus é amor e bondade. É compreensão. É aqui, ó, exatidão, bondade, benignidade, afabilidade e brandura. Mas Ele é Pai. E Ele corrige. Corrige para nos punir? Não. Corrige para nos melhorar, para que nós possamos evoluir. E aí, nesse sentido, a justiça é aplicada. As lições que aí decorrem gravam-se indelevelmente em nosso espírito. Foi o pleno conhecimento da psicologia humana que levou Jesus a dizer no Sermão do Monte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ora, quem tem fome e sede de justiça é aquele que, privado desse elemento, ficou, por isso mesmo, sabendo o que ele é e que papel representa. Convencido, então, de que a justiça é tão necessária à vida do espírito como o alimento é necessário à vida do corpo, empenha-se em encontrá-la e acaba integrando-se nela. Então, quando Jesus diz essa frase que também é bem profunda, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É nesse sentido, né? Bem-aventurados aqueles que passam por dificuldades, aceitam essas dificuldades no sentido do aprendizado, do que ela pode me tornar melhor. Não é aceitar a dificuldade por si e não fazer nada para que isso mude. Não, é justamente o contrário. É aceitar a dificuldade, entender que ela existe para o seu processo evolutivo, para a sua evolução, e a partir disso você começar a ter atitudes que vão lhe aprimorar, corrigir isso, né? Fazer o exercício em busca daquilo que te falta. O que te falta? O que não lhe é justo? Você está no seu ambiente de trabalho e está sofrendo injustiças? Aprimore-se, melhore, procure outros contatos, faça o seu currículo, procure compreender as pessoas que estão ali no convívio com você. Você não está nesse ambiente de trabalho à toa. É necessário que você conviva naquele ambiente para que você se melhore. Mas também é possível você criar ações e atitudes para mudar principalmente o ambiente de trabalho, né? Família já é uma outra corrigenda ainda um pouco maior, né? Então você tem algum familiar difícil de conviver? Deus foi injusto porque lhe deu um filho difícil de convívio? Deus foi injusto porque lhe deu um marido ou uma esposa, ou um irmão, ou um primo, ou um sobrinho difícil?
Não. A gente não pode pensar nessas ações e nessas corrigendas somente nesta vida. Se somos espíritas, ou se estamos começando a ser espíritas, a ter o entendimento da doutrina, a frequentar como alguns que hoje estão aqui pela primeira vez, talvez seja até o primeiro contato com a doutrina, a nossa doutrina acredita que nós temos várias vidas e que nós cometemos erros no passado e que hoje estamos aqui para corrigir esses erros, para nos melhorarmos. Não porque Deus é injusto, não porque Deus deu bens materiais maiores lá para o seu vizinho e menores para você. Você desce lá na garagem do prédio, seu vizinho está com um carro importado, aí você fala, não, o sujeito tem sorte. Aí você está lá com o seu fusquinha. Aí você acha que Deus é injusto. Não, não é isso, né? É que aquela pessoa está com um carro importado ou até com algum bem material, seja lá por qual motivo for, e se às vezes por ele ter esse excesso de bem material, e se ele também estiver fazendo coisas erradas, né, em busca desses bens materiais, quanto que a gente não vê hoje em dia, né? Pessoas aí que buscam bens materiais, os conseguem de uma forma errônea, eles vão ser corrigidos. Eles vão, sim, corrigir isso, né? Então, às vezes, a gente precisa saber olhar não com os nossos olhos e não apenas neste momento. Por que que um pai corrige um filho? Por que que uma mãe corrige um filho? Por que que pais e mães dizem aos seus filhos, não vou te dar. Não, mas você pode me dar? Eu sei que você pode. Não, mas eu não vou te dar. Por que que um pai às vezes é duro e firme com um filho? Quem que pode me dizer? Você, Irani. Eu, hein? Mãe de 4 filhos. Educar não é fácil. Educar não é fácil. Não é? Mas é necessário. É necessário. Então, às vezes, nesse processo de justiça divina, a gente tende a julgar, né? Foi injusto, eu merecia mais. Lembra Eu achei uma graça esse exemplo tão simples da criança, da partida do bolo, e tão real. Serve tanto para nós, né? Às vezes a gente... até flores, né? Às vezes alguém te dá uma rosa, dá para outra, a rosa da outra tá mais assim tombadinha, a outra já deu para ela uma rosa mais bonita, né? Então vamos lá. Por isso vemos no ato da criança que reclama a porção igual àquela distribuída às suas companheiras, vislumbres da luz da justiça a despontar na mente infantil. Aliás, as crianças, né? Ainda quando crianças, né? Com certeza elas têm bem mais o senso de justiça que nós, né? É só observar as crianças brincando, né? Como elas distribuem tudo, como elas se ajeitam, e quando tem alguma coisa, depois elas vão lá e acabam se entendendo ali, né? Quanto às que se calam, recebendo mais, assim procedem pelo poder do egoísmo, sendo este, aliás, o critério que vigora, não só entre as crianças, como na sociedade dos adultos. Daí a sentença evangélica. Não faças a outrem o que não queres que os outros te façam. O dia que nós conseguirmos exercer isso em plenitude, né? Não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que seja feito a você, nós viveremos num mundo pleno, onde a justiça com certeza será pleno, né? Haverá tudo para todos, de uma forma igualitária. Mas isso não é Deus, isso não é responsabilidade de Deus, isso é responsabilidade nossa, das nossas corrigendas, do que nós estamos aptos para nos melhorarmos. Somos nós que temos que melhorar.
para que um dia a gente possa viver essa justiça em plenitude. Quando eu digo nós, eu digo o orbe terreno, né? Então nós precisamos, quando estamos aqui vivendo, contribuir um pouquinho com isso. Cabe a cada um de nós um quinhãozinho nessa contribuição de um mundo melhor, nessa justiça igualitária para todos nós, né? Esta máxima exprime bem o espírito da justiça. Assim como não queremos receber menos, também não devemos desejar receber mais, pois tanto há injustiça num como no outro caso. A mesma falha que notamos na distribuição avantajada para o trem persiste quando somos nós os favorecidos. Demais, cumpre considerar que não é propriamente na igualdade da distribuição que está a justiça, como querem os simplistas. A justiça se manifesta no dar a cada um o que é seu, o que lhe pertence, isto é, aquilo que faz jus e tem direito. E aí uma nova citação. Esse texto é muito bonito, ele tem várias situações, várias citações, né, das palavras de Jesus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ensina o divino intérprete da soberana justiça. Nada do alheio, nada do supérfluo, somente o que é nosso, por força natural da lei de conservação. Bonito isso, né? É bonito, mas é difícil. A justiça não se limita só a dar e distribuir, como pensam os comodistas. Ela quer também receber. Geralmente, os que reclamam aquilo que julgam seu, esquecem-se de restituir o que não é seu, né? Então, vamos lembrar que muitas vezes o que a gente tem em excesso, né? E todos nós temos algo em excesso lá nos nossos armários, né? Vamos aproveitar e falar, puxa, isso aqui está em excesso na minha vida, está sobrando, vamos entregar, vamos distribuir, né? Vamos fazer com que isso chegue a quem precise, não é? Justiça é luz, revela a consciência o que existe no coração. Aqueles que cerram os olhos às falhas e senões apontados pela consciência própria não poderão ver o bem que tanto almejam. A justiça é a lei. Sendo esta, como é, perfeita, é por isso mesmo imparcial. A lei é urdida de deveres e direitos. Estes decorrem daqueles. Desfrutar direitos sem cumprir deveres é a velha utopia dos egoístas, donde tem resultado a confusão em que a humanidade vem se debatendo através dos séculos. Os homens ergueram templos majestosos ao direito. Jesus do alto, vendo que debalde eles se agitavam em torno de uma ideologia vã e vazia, veio à terra e erigiu no cume de Gólgota um templo e um altar ao dever, ensinando e exemplificando que o direito nasce do dever. Isso também é bastante tocante nos dias de hoje, né? Porque nós ainda queremos ter direito a tudo. E quando começam quando o dever bate a nossa porta, né, aí a gente já, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não quero ser responsável por isso, e assim vai sucessivamente. Então, olha, há 2000 anos atrás, né, ou mais até, 2022 anos atrás, né, Jesus já trazia esse ensinamento da responsabilidade do dever, né, um dever bem cumprido
lhe atribui o direito, né? Pretender implantar aquele sem este é tão pueril como esperar a germinação do grão que não foi semeado, né? Então, esperar ter direitos sem ter deveres é pueril, né? É como querer que a plantinha dê fruto sem que você a plante. Até que plantar é relativamente fácil, o duro é semear, né? Cuidar, esperar desenvolver, cuidar, né? É esse o processo que a gente está vivendo aqui, né? Escola de direito, desacompanhada da escola do dever, isso achei aqui, sabe? A gente vai lendo, né? A gente vai ficando encantada com o que lê, né? Olha só que bonito. Escola de direito, desacompanhada da escola do dever, é a moderna Torre de Babel, demandando as nuvens para alcançar o céu. Costuma-se dizer que neste mundo não há justiça. Engano. Aqui, como além, em toda parte do infinito universal, a suprema justiça se cumpre em sua plenitude. Lógico que aqui nós estamos falando da justiça de Deus, né? A justiça dos homens ainda é extremamente falha, né? A lei se revela entre as causas e os efeitos que daqueles decorrem. Tudo, pois, que se sucede neste plano, onde ora nos encontramos, é efeito de causas próximas ou remotas. Só com os olhos da razão podemos ver os esplendores da justiça, né? Então, tudo o que nos ocorre tem uma consequência, né? De vidas passadas. Até mesmo, às vezes a gente nem precisa ir muito lá nas vidas passadas, talvez para quem ainda não creia, né? Mas nessa vida mesmo, se você comete um erro, um pouquinho mais ali para frente você vai perceber esse erro, né? Então, assim, eu que sou professora, às vezes se um aluno não leva com seriedade a sua formação profissional, ele vai colher isso nessa vida mesmo, porque ele não vai se formar da forma correta, ele não vai ter um embasamento necessário para exercer a sua profissão, né? Ele vai começar a não conseguir passar nos processos de seleção, vai ser contratado e não fica muito tempo, já está colhendo aí, né? Os erros, às vezes, de um ato impensado de juventude, né? Como, em geral, tudo aqui se julga perfunctoriamente, utilizando apenas dos sentidos, conclui-se que não há justiça na Terra. Então, se nós levarmos essa questão da justiça, não pelo senso da razão, mas embasada na emoção, aí complica tudo, né? Por isso que é muito importante que a justiça seja feita com base na razão. E a justiça divina, creem, por mais difícil que esteja, ela realmente existe. Ela tanto existe que nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, nós cremos nesse Deus amoroso, nesse Deus justo. E aqui, né, aqui como em outros lugares de fé e de amor, a gente vem buscar forças para entender essa justiça, para enfrentar o que é necessário, para ter coragem, para se manter de uma certa forma na retidão, né? Para procurar fazer o melhor, para corrigir os erros, as escorregadas, não é? Olha, aqui ele traça depois várias situações que acontecem, né? Por exemplo, justiça é uma ficção, um ideal que, se quiserem, nada, porém, encerra de real e positivo, se nós nos deixarmos levar pela justiça com base na emoção, né? Vede o que se passa em torno de nós.
Aqui um marido exemplar, suportando a esposa fútil, caprichosa, desamorável e perjura. Ali o reverso da medalha. Uma esposa dócil, criteriosa e dedicada ao lar, sofrendo o convívio de um marido rude, desafeiçoado e libertino. Além, vemos pais solícitos, sacrificando-se por filhos ingratos e maus que os desdenham e menosprezam. Ao lado desse quadro pungente, deparamos com filhos meigos e respeitosos, cujos progenitores, velhacos e viciados, descuram da sua educação e do seu futuro. Mais adiante, vê-se o rico astuto espoliando o pobre de boa fé, industrial poderoso no uso e gozo dos favores e regalias iníquas, explorando os consumidores. Logo após, é um impostor triunfante ao lado da probidade humilhada. É a virtude abatida e o vício entronizado. É o algoz impune e a vítima desamparada. É a saúde e o vigor, brancanteceando no tremedal do mundanismo, e a enfermidade gemendo no leito das agonias lentas. É o gênio a fulgir como astro de primeira grandeza no azul do firmamento, e o imbecil confundindo-se com o pó das ruas por onde perambula. É o desperdício, o supérfluo, o luxo desmedido, o fausto arrogante e as pompas que deslumbram junto da caristia, da miséria, da fome e da nudez. É a beleza plástica, o aveludado de faces rosadas que lembram pétalas das mais delicadas flores, ao lado de criaturas repelentes, cobertas de chaga e pústulas asquerosas. É, finalmente, a lágrima desconsolada, junto ao riso impenitente, a dor e o prazer, um a pé do outro. Onde, pois, há justiça. Né? Então, quando a gente vê toda essa dualidade do mundo, né? O mundo é repleto de dualidades. Né? Uns têm muito, outros têm pouco. Né? O rico, o pobre, aquele que vive na rua, né? Aquele que tem saúde, aquele que passa uma vida, às vezes, tem pessoas às vezes que passam a vida em hospitais, né? Lutando aí por vários problemas de saúde e assim sucessivamente. Então são os problemas mundanos, né? É a dualidade do mundo. Onde está a justiça? Esse caos, onde tudo parece confuso e obscuro, é precisamente a expressão da indefectível justiça que se cumpre. É a expressão de uma esplêndida harmonia surgindo de todas essas desconcertantes desafinações da grande orquestra da vida. É muito difícil a gente crer mesmo do nosso íntimo, de que mesmo com todas essas dualidades, com todas essas diferenças, com todas essas dificuldades, com tudo isso que nós estamos vendo hoje, que a justiça divina existe. Mas creio, ela existe, ela acontece, só que é a justiça divina. Ela vai acontecer no momento certo, da forma correta, como a cada um lhe será dado. Né? Então, cada um de nós, nesta vida, nas que tivemos, nas que ainda teremos, exerceremos essa justiça, esse direito das corrigendas. Então, por mais difícil que pareça hoje, a justiça divina existe. Creio nisso. Não é um exercício fácil, mas é real, é verdadeiro. Não há vítimas no meio de todas essas aparentes anomalias.
Os olhos do corpo veem vítimas quando os da alma não funcionam. Abertos estes, a mais perfeita justiça se revela à luz da nossa razão. Fecham-se os olhos da carne e abrem-se os do espírito. Ver-se-á na vítima de hoje o algoz de ontem, e assim sucessivamente. Então, muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de presenciar na nossa família, no nosso convívio social, grandes dificuldades, né? Dá a impressão de que a justiça divina não está ocorrendo. E ela está. Na grande maioria das vezes, é necessário que nós passemos por dificuldades, enfrentemos essas dificuldades para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. E isso, muitas vezes, a razão disso está lá em outras vidas, né? Por que a gente não sabe, nesta vida, o que eu fiz na outra? Diz aí, Petuel. Aí uma parte que é a justiça de Deus. Talvez se a gente soubesse, a gente seria nós mesmos, né? Deus é tão bom que Ele permite que nós esqueçamos para que a gente comece do zero, uma nova oportunidade. Isso. Mas de alguma forma, dentro da gente, a gente sabe o que a gente precisa melhorar, e dependendo das condições que vão se apresentando na nossa vida, a gente sabe que aquilo ali é que a gente tem que recuperar, né? Quando a gente tem um defeito moral, uma fraqueza que é bem latente, que a gente pode até esconder dos outros, mas a gente sabe que tem. A gente sabe que tem. A gente sabe que aquilo a gente tem que melhorar, né? E Deus permite que a gente esquece o que a gente fez na outra vida para que a gente consiga recuperar, né? Que a gente consiga, pelo menos, aprimorar nesta, né? Então, muitas vezes, uma pessoa de convívio difícil, todos nós temos uma pessoa de convívio difícil. Nós também, inclusive, somos para muitos, né? Bem colocada, né? Nós também somos para muitos de convívio difícil. Por que será que nós estamos convivendo com aquela pessoa? Né? Para nos melhorarmos, para que juntos cheguemos a digamos assim, a um acordo, a uma melhoria mútua, tanto sua como desta outra pessoa. E aí, nesse que o Petual está reforçando, né? Por que a gente não sabe quem foi essa pessoa de convívio difícil nosso lá nas outras vidas? Porque seria ainda mais difícil, né? Então, o que nós vivemos na outra vida ficou. A gente traz na nossa memória genética, como o Petuel falou, nas nossas lembranças, né? A gente às vezes sabe o que precisa ser corrigido. São coisas que a gente traz das outras vidas. E aí, mais uma vez, a justiça divina, a bondade dele exerce, né? Para que a gente tenha todos esses convívios, até como se fosse desta aqui, né? Porque às vezes, se você pudesse saber o que você fez na passagem e está corrigindo nessa, seria ainda talvez mais difícil de enfrentar, não é? Então, eu quero deixar para vocês que vocês levem a certeza de que, por mais difícil que esteja, a justiça divina existe. E ela é perfeita. E aí eu separei desse livro aqui do Chico Xavier, que eu achei que complementa bem o tema de hoje. Agora esse eu vou ler sem interromper, tá? Para que aí ele nos cause um efeito melhor, tá bom? Aceita a correção. E na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se
No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge, revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. É lindo, né? Chico Xavier. Por Emmanuel, né? Vamos acalmar os nossos corações, as nossas mentes, agradecendo a Deus, a Jesus e a Mãe Santíssima, por estarmos aqui, envolvidos nestes ensinamentos de luz e de amor. Que todos vocês, que todos nós, possamos hoje sair daqui um pouquinho melhores, mais esperançosos, mais confiantes e com a certeza de que Deus é justiça, amor e bondade. Que a Mãe Santíssima, nossa Mãe Maria de Nazaré, ampare a todos nós, que ela nos ilumine e que ela nos abençoe sempre com o seu amor generoso. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.